Fala comunidade, tudo bem? Aqui é Adelar Fernandes, estamos para mais um vídeo dos 12 Passos com Jesus. E hoje o tema é a importância da igreja e a comunhão com os irmãos. Lá em Atos 2,44 diz: Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Bom, esse é um assunto muito falado hoje em dia, muito discutido. De um lado, nós temos pessoas que criticam a postura da igreja e do outro lado, tem pessoas servindo na igreja. Tem pessoas que acreditam que uma vida com Cristo é possível viver solitário e outros acreditam que devemos viver em comunhão. Bem, para nós definirmos isso, a gente tem que ter a Bíblia como base. Então nós precisamos ir para a Bíblia para ver o que ela nos fala, como devemos seguir. Se nós olharmos para Davi, Davi disse: Feliz quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Paulo, lá em Hebreu, fala que é bom que não deixamos de ir às reuniões. Os discípulos receberam o Espírito Santo quando todos estavam reunidos. E a Bíblia nos fala que ferro afia ferro. Então a gente vê que sempre há um propósito na unidade. Até mesmo Deus, quando criou o homem, diz que ele se reuniu. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus disse quando Adão estava sozinho: não é bom que ele esteja só. Eu acredito que essa dúvida vem por uma falta de entendimento do que é igreja. Igreja não é o local onde se congrega. Ali é o templo onde as pessoas se reúnem. Ou até mesmo nas casas. A igreja é a reunião dos irmãos. Então, aonde tiver várias pessoas que seguem a Cristo e vivem em comunidade, ali é a igreja. E o que Deus fala? Deus fala que nós somos filhos dele, mas fomos chamados para andar em unidade. Quando andamos em unidade, somos a igreja. E olha só que interessante é. Deus é um Deus trino. Nós, como a Bíblia fala, somos a imagem e semelhança dele. Então, para nós sermos parecidos com Cristo, nós temos que andar em unidade, assim como ele anda. Andar sozinho não é parecer com Cristo, porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo andam juntos. Nós fomos enxertados na videira, como diz a palavra. Nossos irmãos também foram enxertados. Então, olha só a gravidade disso. Quando nós negamos que somos irmãos, quando nós negamos andar em comunidade ou a necessidade de andar em comunidade, nós estamos negando a Cristo, porque nosso irmão também está em Cristo Jesus. A palavra de Deus chega a dizer que se nós não amamos ao nosso irmão, o qual nós vemos, como vamos amar a Cristo que não podemos ver? O interessante é entendermos o porquê de viver em comunhão. Como a gente já tinha falado anteriormente, o ferro afia ferro. Viver com nossos irmãos, a gente acaba melhorando como pessoa. E talvez isso essa nossa vontade de andar sozinho, de uma preguiça. Porque nós sabemos que os nossos irmãos vão nos ajudar nesse crescimento, vão nos tirar da zona de conforto. Nós também, nessa comunhão que nós temos com os irmãos, a gente pode viver uma vida com exortação, com conselhos. E muitas vezes nós queremos ouvir o que nosso irmão tem para falar de nós mesmos. E olha só que oportunidade nós temos de trocar relacionamento. O mundo das empresas, os coaches hoje já entenderam essa necessidade dessa troca de um para com o outro, de como melhoramos, como estamos em comunidade, como podemos nos ajudar, tanto em conselho, como em dicas, como de envio, até mesmo para conseguir um trabalho, como diz nas empresas, né? O network, como é importante para ser promovido.
mas não somente nisso, na parte empresarial, como na vida, como nós podemos encarar a vida, como podemos cuidar dos nossos filhos. Às vezes, como a Bíblia fala, né? Na multidão de conselhos há sabedoria. E nessa troca entre nossos irmãos, nós podemos crescer e aprender coisas novas. A Bíblia fala também que um amigo é mais chegado que um irmão. Então, talvez esse problema tão grande de ansiedade nos relacionamentos hoje, que o Brasil foi ranqueado como o país com maior nível de ansiedade, com maior quantidade de pessoas com ansiedade. E nós estamos cada vez mais distantes, né, com essa era do celular, mais distante um do outro. A Bíblia nos fala também que é bom que andamos em dois, porque se um cai, o outro pode levantar. Bom, quando eu vi esse assunto, né, que eu comecei a ler, eu fiquei muito feliz, porque se tem uma bandeira que eu carrego é a importância da igreja, porque afinal eu sou cria da igreja. Graças a Deus, eu cresci numa igreja muito saudável. Eu amo meus pais, a minha família, mas eu vim de um lar mais conturbado. E a igreja, claro que não é o papel da igreja isso, mas quão importante foi para mim a igreja. Lá eu aprendi que eu devia trabalhar, lá eu aprendi que eu devia perdoar o próximo. Foi na igreja que eu aprendi até mesmo que eu precisava tomar banho, passar desodorante. Quão importante foi para mim que eu conheci já na adolescência. Eu pude passar pela juventude e aprendi também hoje, né, a criar meus filhos e manter meu relacionamento tudo dentro da igreja. Seja no sermão do pastor, seja com meus irmãos, sempre dando uma exortação, sempre me falando o que eu devia fazer, o que eu não devia fazer. No tempo que eu estava mais solitário, tinha sempre um irmão para me abraçar, para me cuidar, para me amar. Então, irmãos, eu quero falar também isso, como é importante. Pode parecer que não, mas quando você dá um abraço no seu irmão na igreja, quando a gente fala uma palavra de incentivo, até mesmo quando a gente recebe na porta nosso irmão com um abraço, com um sorriso, talvez para nós que já temos isso no nosso lar hoje, é uma coisa tão pequena, mas aquela pessoa que vem com dificuldade de casa, aquela pessoa que não tem o amor no lar, talvez ela precise daquele abraço, e é muito importante. Eu quero encorajar e dizer, saiba que você está sendo vida de Cristo na vida dela. Você está fazendo total diferença. Eu lembro quando minha irmã se converteu, eu ganhei um abraço dela tão forte, que aquilo lá eu fiquei dias pensando, meu Deus, eu nunca recebi um abraço com tanto amor. Eu nem sabia o que era, mas era Cristo através da vida dela. Os pequenos detalhes às vezes fazem total diferença. Bom, mas então você pode me perguntar hoje, mas como eu posso viver a Cristo? Como eu posso viver a Cristo? Como eu posso viver com meus irmãos? Como eu faço para viver uma vida em comunidade? Bom, a Bíblia fala que nós devemos suportar uns aos outros. Então, talvez seja uma questão de nós entendermos os três jeitos das outras pessoas. Nós precisamos, primeiramente, nos amar. É o primeiro passo. Então, como nós nos amamos e como nós queremos ser tratados, nós devemos tratar as outras pessoas, devemos tratar nossos irmãos. Depois, nós precisamos entender uma coisa. Nós temos vários erros. Nós temos várias dificuldades. Talvez nós não vemos, mas as outras pessoas estão vendo isso. E nosso irmão talvez seja só o espelho dos nossos erros. Talvez o que mais irrita no que vemos no outro é o que já está em nós. Nós precisamos ter mais lealdade, precisamos ter mais amor ao próximo, nos colocar no lugar das outras pessoas. O que me lembra muito, quando falamos em comunhão, é aquela história sobre Ruth e Noemi, que a Bíblia nos conta, né? Olha que história linda, que pessoas curadas. Noemi perde seus filhos e seu esposo, então ela dispensa Ruth e Orfa
porque não tinha como sustentá-las, tampouco tinha outros filhos para que elas pudessem casar com seus filhos. E Ruth não abandona, na verdade ela convence Noemi a ficarem juntas. E toda essa troca de amor, essa comunhão entre elas duas, resulta no quê? No casamento de Ruth com Boaz, que acaba fazendo parte da linhagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Que exemplo essas duas. Então, gente, olhando para a palavra, nós temos a resposta que nós precisávamos. Sim, Cristo quer que andemos em comunhão e servimos como igreja. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo dos 12 Passos com Jesus.